Trago agora a questão da Venezuela. Ontem eu recebi imagens extremamente preocupantes. As imagens eram muito chocantes. Imagens de 3 milicianos armados da Venezuela enfrentando numa praça jovens desarmados que estavam fazendo não era nem uma manifestação, estavam lá falando, e vieram os dois, eu diria, truculentos, porque eram pessoas grandes, homens grandes, 3 homens, e eram 2 jovens e um jovem de boné. E ele chega e começa a admoestar em espanhol, a forma da pronúncia lá na Venezuela é diferente da Argentina, de falar espanhol, e começa a fazer uma admoestação que ele não podia fazer aquilo, o jovem não podia fazer aquilo, não podia estar ali, que deveria ir para casa, e inadvertidamente o outro que estava do lado saca de uma arma e atira, a esmo, e atira e derruba o jovem. Eu imagino que tenha assassinado. Essa cena, ela é verdadeira. A cena é verdadeira porque não é uma coisa tão grave, tão aguda. Hoje, ontem o presidente da Argentina, Maurício Macri, declarou que a Venezuela precisa ser suspensa definitivamente do Mercosul. São 9 países já que disseram que a situação da Venezuela é insustentável e não reconhecem a situação. Os países que, além da Colômbia e Argentina, outros países anunciaram que não reconhecerão a Assembleia Constituinte da Venezuela. Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá e Peru. Também rejeitaram a votação a Espanha e o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro. O Itamaraty declarou que a eleição viola o direito ao sufrágio universal, desrespeita o princípio da soberania popular e confirma a ruptura da ordem constitucional. Eu também fiquei preocupada com uma declaração dada por um líder da oposição que fugiu para os Estados Unidos, o prefeito opositor de uma cidade chamada Lecheria, Gustavo Marcano. Ele conseguiu fugir porque seria preso também. E aí o repórter pergunta a esse ex-prefeito qual é a situação dos prefeitos de oposição na Venezuela hoje. A resposta dele: há uma escalada de perseguição contra os representantes do povo venezuelano. Acredito que, por sermos mais próximos às pessoas, já somos mais de 25 prefeitos caçados, perseguidos ou presos por parte de um Tribunal Supremo de Justiça que responde somente à ditadura que hoje impera na Venezuela. Há vários casos. Eu fui sentenciado há 1 semana e conseguimos sair do país e chegamos ontem à noite em Washington para denunciar essa escalada repressiva contra autoridades eleitas, e o mesmo tem ocorrido com os governadores mais importantes, como Henrique Capriles. Anteontem foi destituído o prefeito de Mérida e representamos 52% da população. O senhor poderia ter sido preso, indaga também o repórter. Sem dúvida, tive sorte, graças a Deus, de que consegui driblar a perseguição. O senhor pedirá asilo político aos Estados Unidos? Meu plano, disse Gustavo Marcano, é voltar à Venezuela. Vou lutar de onde estou para que se restabeleça a ordem constitucional do meu país e uma mudança política que permita às pessoas que vivam sem problemas. Com a escalada da perseguição, há um aumento do número de pessoas que estão tendo que fugir de seu próprio país. Há um drama, uma anarquia absoluta. Temos em nosso partido, Primeiro Justiça, o caso de um deputado que se chama Vilmer Azuage, que foi preso em casa pela polícia política sem ordem judicial e levado a Caracas. E está há cerca de 115 dias preso, sem ter sido apresentado diante de um juiz. O Tribunal Supremo de Justiça, o maior órgão do país, viu-se diante de um caso tão evidente de violação de direitos humanos que decretou sua saída da prisão, mas a polícia política não acata a decisão da Corte. Ou seja, há uma anarquia generalizada. E aqui há uma descrição dramática feita pelo competente repórter Jamil Chad, que eu tive a oportunidade de conviver, como fomos colegas em muitas coberturas internacionais. Além da força das milícias armadas e do controle das instituições, como os tribunais, o regime chavista se apoia também no aparelho repressivo, o serviço secreto e as prisões, onde a tortura contra os presos políticos se generaliza, de acordo com documentos obtidos pela Organização dos Estados Americanos, a OEA.
Eles mostram, de acordo com a reportagem do repórter Jamil Chad, que os presos políticos venezuelanos, cujo número chega a 440, estão sendo submetidos a tratamentos bárbaros, poucas vezes registrados nesse tipo de história macabra. É esse o socialismo do século XXI que nós não conseguimos aceitar nos dias de hoje. E talvez um dos momentos do nosso país, nós, Vossa Excelência e eu, temos divergência em muitos pontos. Tivemos no caso do impeachment da ex-presidente Dilma, em muitos momentos de votações importantes na Casa, mas o mais importante que prevalece é exatamente isso, de Vossa Excelência poder votar como pensa, com as suas convicções, de eu votar e sem nenhum risco para as nossas decisões. A Venezuela não se pode falar contra o governo, que é preso. Não se pode falar contra. Aqui se pode dizer tudo do presidente. A imprensa brasileira tem a liberdade total, como nunca teve. E não há nenhuma censura, não há nenhum processo. Apenas, talvez, às vezes, uma de indenização por dano moral de um indivíduo, um político que queira fazer. Mas isso, senador Paim, é o maior valor que nós podemos e não podemos perder de vista este valor democrático. A liberdade de expressão que temos, de manifestar aqui com toda a liberdade, de a imprensa brasileira, televisão, rádio, jornal, dos blogs, de tudo. Isso é o maior patrimônio que nós temos. Mal ou bem, os problemas que estamos vivendo, um presidente sob denúncia, tudo isso, o impeachment de uma presidente, mas nós temos um judiciário ali do lado com absoluta autonomia, com absoluta soberania para suas decisões. Ninguém vai lá para dizer de que forma tem que fazer. Nem o judiciário, nem o executivo, nem nós temos autoridade. Porque a democracia pressupõe a equivalência e o equilíbrio dos poderes. E isso continua existindo em nosso país. Esse é o maior patrimônio que temos. E temos que saudar isso como uma grande vitória do povo brasileiro. E vamos para o embate democrático. Sempre nas urnas decidir livremente com o voto das pessoas aquilo. O que eu temo é que eventualmente possa... hoje, oposição no governo se voltar ao poder. E se voltar ao poder, eu respeitarei, porque a decisão do povo é soberana. Mas eu temo que o discurso hoje é radicalizado da esquerda brasileira. Uma radicalização que está muito próxima de Maduro. Tão próxima que as primeiras palavras foram de total apoio a essa fraude que houve na Venezuela com essa convocação de uma Assembleia fajuta, uma Assembleia Constituinte que não existe, está no papel, para fraudar a vontade do povo, da população. Porque, como disse o prefeito que fugiu para os Estados Unidos, 52% da população da Venezuela cansaram, estão hoje intolerantes. E uma guerra civil está imposta na Venezuela. Por isso, a reação do mundo todo em relação ao que está acontecendo num país que nós precisamos cuidar. Não do governo Maduro, que é um ditador, mas nós precisamos cuidar da população daquele país que está passando fome hoje.